Deixa eu pegar um celular para mim ver quem está online. Peraí, deixa eu só entrar. Pode. O Face já iniciou? Eu vou dar ordem mesmo. Pronto, o Face já está ok. Pronto. Já está ok. Olá, empresários e empreendedores. Olha só, eu quero começar essa live falando para vocês a diferença que existe entre empresário e empreendedores. A gente diz aqui que a gente atende empreendedores. E qual é a diferença? A diferença é que empresário precisa de um CNPJ, precisa ter uma empresa. Empresário é profissão, tá? Empreendedor é todo mundo, são todos nós, são todos aqueles que querem de alguma forma melhorar a sua vida, ter uma vida melhor, ter uma família melhor. É um grande empreendedor, aquele colaborador, aquele servidor público que luta para fazer do seu trabalho um trabalho melhor. É uma empreendedora, aquela dona de casa que busca fazer as suas tarefas de casa da melhor forma possível. É um empreendedor, aquele pastor que luta por pessoas melhor, que luta pela sua comunidade. É um empreendedor, aquela pessoa que de alguma forma empreende para Deus da melhor forma possível. Então, quando eu falo empreendedor, é todo aquele ser humano que está respirando e buscando alguma coisa melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade. Enfim, hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu gosto muito e que eu me sinto seguro perto dela. O tema de hoje é o seguinte: como é que o espiritual pode interferir na nossa vida, no nosso profissional? Como o espiritual pode interferir no nosso profissional? Jétro, antes de eu te apresentar aqui, eu quero lembrar aqui um momento, o pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida. Aí as pessoas perguntam para mim: Fernando, o espiritual atrapalha na minha empresa? Então espera só eu contar essa história. O pior momento da minha vida, estava passando pela maior dificuldade da minha vida, possivelmente com grandes problemas psicológicos, com grandes problemas espirituais. Fui procurar o pastor Jétro, né? E, gente, quem pergunta para mim se o espiritual interfere no nosso profissional, naquele momento eu não estava conseguindo fazer absolutamente nada. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Ou seja, a resposta é: o nosso espiritual interfere muito na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Cara, eu acho que antes de qualquer coisa, o Jétro tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Eu acho que não quero que você fale não, tá? Primeiro o portão da chácara caiu quase que em cima da gente, pega a mão no portão e vai daqui, vai de lá, chega aqui, o microfone dele desliga, mas nós é teimoso e a gente fala do mesmo jeito, né, Jétro? Mas enfim, gente, olha só, o espiritual influencia fortemente na nossa vida, mas muito fortemente. Nós, antes de qualquer coisa, nós somos espíritos. Deu certo, Lívia? Então, pastor Jétro, eu quero dizer para você que se tem alguma coisa
Se tem alguém no mundo que eu sou muito grato, é a você. Eu nunca esqueço daquele momento. Porque tem momentos na nossa vida que são decisórios, tem momentos que definem toda a nossa vida. E o Jethro me ajudou no momento onde realmente a minha vida estava em xeque ali. Eu, dali para frente, eu me tornei uma outra pessoa. E o que é, né, gente? Eu falo sempre que gente precisa de gente, né? E muitas vezes nós precisamos de uma ferramenta de Deus. Eu quero te dizer aqui perante todo mundo que está assistindo essa live, Jethro, que você foi uma ferramenta de Deus na minha vida. E eu me sinto muito confortável perto de você, me sinto seguro. Nós precisamos estar perto de pessoas que nós sentimos segurança. E quando eu estou perto de você, eu me sinto seguro, essa é a palavra. Gratidão por aceitar esse meu convite. Eu quero que você se apresente aqui, que você diga o que você é, o que você faz, qual é o papel de um pastor, aliás, né? E depois a gente vai bater um papo aqui, muito nesse sentido de como o espiritual pode interferir na nossa vida profissional. Seja bem-vindo, Jethro, e a palavra é sua, mais que ninguém. Você é um grande orador, esse cara é um grande orador. Muito boa noite a todos, para mim é uma alegria. Na verdade, eu não sou muito de live, não sou um cara muito tecnológico, mas eu fiquei muito feliz quando o Fernando propôs de nós estarmos aqui para nós debatermos, conversarmos, para nós pensarmos sobre esse tema tão importante. Esse tema que atinge todos nós. Meu nome, como o Fernando já disse, meu nome é Pastor Jethro Paiva. Eu sou casado, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Pastor tem muita graça, a gente consegue casar. E eu me casei, minha esposa se chama Leia, eu tenho uma filha de 12 anos, chamada Esther. E eu já estou há quase 20 anos, vai completar agora, 20 anos, pastoreando a mesma igreja aqui na cidade próxima de Flórida Paulista, Junquerópolis, a primeira igreja batista. E já há mais de 10 anos pastorei também a terceira igreja batista na cidade de Andradina. E Deus tem nos dado o privilégio de podermos, nesses 20 anos, nós abrimos muitas outras igrejas em outras cidades, de formar pastores, de formarmos líderes, de poder ampliar e ajudar pastores, não só no Brasil, mas também em outras nações. E eu sou uma pessoa muito agradecida a Deus. Agradecida pelo privilégio de poder hoje trabalhar exclusivamente em prol do reino, servindo pessoas. Eu sempre digo, o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. E eu sou só um garçom, servindo aquilo que Deus quer compartilhar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu queria propor para você, que você que está nos assistindo, que vai nos assistir, o nosso intuito aqui não é vender um produto, o nosso desejo aqui não é propagar uma religião, uma denominação. Nós não estamos aqui para isso. O nosso único desejo aqui é poder abençoar a sua vida, abençoar a sua família, porque daqui a pouco nós vamos ler um texto da palavra de Deus que vai falar de um homem que enriqueceu muito, que prosperou muito, mas que era um homem miserável espiritualmente. E eu queria já começar com essa pergunta. Nós somos, quer você acredite ou não, nós somos tridimensionais. Existem 3 dimensões na vida do ser humano. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem, ele é corpo, alma e espírito. E você estava testemunhando aqui no começo da nossa conversa que quando eu conheci você sempre foi uma pessoa muito próspera, né? E existem pessoas que prosperam muito, que se dão bem no trabalho, que se dão bem na vida profissional. Quando eu conheci o Fernando, ele já era um camarada que tinha prosperado intelectualmente, que já tinha uma boa formação, que já era um vencedor profissionalmente. Mas quando eu te conheci, você estava
destruído emocionalmente e você estava destruído espiritualmente. Então, quando você não equaciona a sua vida, talvez você tenha uma boa academia, um bom preparo físico, você tem saúde física, mas emocionalmente você não aguenta. Sabe aquela história, Fernando, que você olha para pessoas que enfrentam um leão, mas elas fogem de uma formiga. Já ouviu esse ditado? Sim, sim. Né? Tem cara que enfrenta um leão, você diz, pô, esse cara é um guerreiro, é um baita empresário, esse cara é um leão, ele é um vitorioso profissional, mas é um derrotado dentro de casa, é um derrotado na família, né? Então, a nossa proposta aqui é você equacionar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E se você não fizer isso, mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair, porque ela precisa de alicerces. O boleto chega. O boleto chega, mais cedo ou mais tarde. O boleto chega. E é exatamente isso. Né? Joia, então vamos lá, Fernando. Pastor, é assim, né? A gente precisa sempre apresentar a palavra de Deus, porque tudo que nós vamos falar e que nós vamos conversar aqui é sobre a palavra de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Tudo que nós vamos conversar aqui, que nós vamos falar aqui, eu não sou o dono da verdade. Eu estou aprendendo ainda, mas existem coisas que a gente já experimentou. Eu tive 2 empresas, eu fui empresário muitos anos da minha vida. Eu tenho uma formação em ciências, depois me formei em direito, depois me formei em teologia. E eu não estou falando isso para me vangloriar, nem para você me ouvir melhor, não é isso. Mas eu sei que tem muitos comerciantes, empresários que estão me ouvindo. Então eu venho de uma escola, eu penso que o maior seminário que eu tive na minha vida foi ter comércio. Sim. Você que é comerciante, pensa numa faculdade cara. É o bendito comércio. É você lidar com empregado, é você lidar com dinheiro, é você lidar com gente, é você se decepcionar, é você ter que demitir, é você ter que contratar, é você ter que enfrentar os dilemas. E quando você é patrão, você sabe o que eu estou dizendo. O empregado, ele diz, eu vou embora. E o empregado vai embora e acabou. Agora o patrão, não tem jeito do patrão dizer assim, eu vou embora, me dá minhas contas. Não tem jeito. Não tem jeito. Não né? tem jeito. Então, eu vivi isso. Então, eu tenho um pouco de experiência nisso. Deus me deu o privilégio de ser professor, de licionar, de poder exercer o magistério durante alguns anos, no Objetivo, em Junquerópolis, no Ângulo, em Dracena. Eu dei aula em seminário. Então, eu tenho um pouco de know-how nessa questão de liderar, de comércio, de empresa. E Deus me tirou desse meio e disse, Jeto, agora eu quero que você pegue os seus diplomas, coloque na gaveta, eu quero que você abra mão de tudo que você tem, e eu quero que você viva para servir pessoas. Então já completaram 20 anos que eu decidi abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Você pode perguntar assim para mim, é uma loucura, valeu a pena, pastor Jeto? A minha vida é uma grande aventura. Ontem eu preguei uma mensagem, Fernando, que foi muito legal, porque assim, tem muita gente que pensa que a religião, que ser crente, que seguir a Jesus, é desistir das coisas, é viver uma vida muito pacata, muito monótona, e ao contrário, a vida com Deus é uma grande aventura, porque quando você crê em Deus, você crê que o teu melhor está na frente, e não atrás. Você sabe que você é coach, você sabe, tem um ditado que diz assim, que você sabe que uma pessoa está morrendo, quando o melhor dela ficou para trás e ela não tem expectativa para frente. Sim. Quando você vai na praça
e vê aqueles aposentados jogando dama, jogando baralho, tudo que eles falam é do passado. É assim, eu fui, eu fiz, eu consegui, aí você diz, e o que tem na frente? O cara está esperando morrer. Porque não tem mais sonhos, não tem mais expectativa, não tem mais empreendimento. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que o teu melhor ficou para trás, você está morrendo. E quando você tem Deus, cara, Deus é aquele... Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Ele transformou a água em vinho quando o vinho tinha acabado naquela festa de casamento em Caná da Galileia. Lembra disso? Sim. Esse foi o primeiro milagre. O vinho na Bíblia é um símbolo de vida e de alegria. Então veja bem, na vida daquele casal, naquele casamento, olha só, no terceiro dia do casamento, já tinha acabado a alegria e já tinha acabado a vida. Isso está em João capítulo 2. E aí, Jesus transforma a água em vinho, e quando o cara experimenta, ele diz assim, geralmente as pessoas bebem e servem o melhor vinho primeiro, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. O que nós aprendemos aqui? Que quando você está seguindo Jesus, que quando você tem Deus, há uma expectativa de que o melhor vinho está chegando. Eu estava vindo para cá com o Fernando, e ele disse assim, Jetrão, cara, eu sinto, está chegando, vai acontecer, existe uma expectativa, olha aqui para mim, você precisa ter expectativa no teu trabalho, na tua empresa, no teu casamento. Se está faltando expectativa, está faltando Deus, porque Deus disse assim, olha, escute bem o pensamento que eu tenho sobre você, pensamentos de bem, não de mal. Deus diz assim, aquilo que a mente não pensou, aquilo que não chegou no coração humano, aquilo que nós não imaginamos, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a vida com Deus é uma grande aventura, porque você diz assim, eu sei que Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior para mim, para minha empresa, para o meu casamento, o melhor de Deus está chegando. Eu sou muito agradecido por tudo que Deus fez, mas eu sei que o meu Deus, Ele pode fazer muito mais. Não é legal isso? Porque assim, quando você confia em Deus e você entrega o teu caminho a Jesus, há uma santa expectativa, né? Porque infelizmente quando a pessoa está adoentada espiritualmente, quando a fé dela está abalada, ela não tem expectativa, ela não tem sonhos. Não é verdade? Com certeza. Né? Quantas pessoas, às vezes o cara tem dinheiro, o cara tem um monte de coisa, mas a vida apagou, a expectativa acabou. É interessante porque o teu trabalho de coach, às vezes é simplesmente fazer brilhar uma luz para a pessoa perceber o quanto Deus já deu e o quanto ela pode conseguir ainda. Mas a morte espiritual, escuta bem, deixa eu explicar isso para você. Vamos caminhar. Pessoal, ó, vou pedir para vocês o seguinte. Eu gostaria que você explicasse no aviãozinho aqui e mandasse para o maior número de amigos que você tem. Dê esse presente para o seu amigo. Porque não é o Fernando que está falando e muitas vezes talvez nem é o próprio Getro que está falando. Ele é só um mensageiro, né, Getro? E assim, me perguntaram um dia, não respondi, mas vou falar aqui. Fernando, como que você pega às vezes um texto de coach e você consegue fazer com que a gente perceba coisas que a gente não consegue enxergar naquele texto? Gente, grande parte dos meus insights, de onde eu tiro as maiores ideias, é da PIB de Junquerópolis. Eu não vou, Getro, para um culto que eu não saio com 3, 4, 5, 10 boas ideias na minha cabeça. Então, gente, se você também está aí e não está muito bem, eu te convido. Que dia que tem culto lá, Getro, antes de qualquer coisa? Aí estamos fazendo a merchandising agora. Vamos vender o produto, né? A primeira igreja batista ali em Junquerópolis, nós temos toda quarta às 20 horas,
E domingo 2 horários, às 17 e às 19h30. Nós estamos sempre lá, anunciando uma boa mensagem, uma boa notícia. E assim, o que eu gosto bastante é que existem palavras e palavras, jeitos de pregar diferente, mas é uma coisa que eu nunca tinha visto. Uma palavra leve e que agrada a todos, independente de religião, independente de qual igreja que a pessoa é. Eu acredito que é uma palavra diferente, não é, Jetro? Sabe qual é a chave? É que assim, com todo respeito, assim, para quem é muito religioso, eu tenho muita dificuldade com religião. Porque de verdade, religião não muda a vida de ninguém. Não muda. Jesus, ele não veio trazer uma religião. Jesus nasceu dentro do judaísmo. Porque Maria era judia, José era judeu. Ele foi criado dentro de uma cultura e de uma religião judaica. Mas ele vem trazer uma mensagem que nós chamamos de evangelho. O que significa evangelho? Jesus veio trazer uma boa notícia. Jesus não, escuta bem, Jesus não veio trazer a religião, Jesus não veio trazer o cristianismo. O cristianismo, o evangélico, o gospel, o catolicismo, o protestantismo, tudo isso é coisa do homem. Então, pastor Jetro, o senhor está seguindo a Igreja Batista? Não, eu estou seguindo Jesus. Então, nós não anunciamos uma religião, nós anunciamos uma pessoa. Então, tem muita gente, às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, cara, você precisa de uma religião. Não, você precisa de Jesus. Porque tem muita gente praticando religião. O cara é pedófilo, é bandido, às vezes o cara é assassino, é um psicopata, e ele é religioso. Eu estava vendo esses dias um estudo de um psiquiatra. Ele disse assim: todos os grandes chefes da máfia e os grandes chefes dos cartéis de narcotráfico, a marca dos mafiosos e dos chefões do narcotráfico é a religião. Então você pega Pablo Escobar. Rapaz, o cara era religioso. Pensa, o cara carregava um rosário, o cara não faltava na igreja, mas o cara era um bandido. Então escuta bem, religião não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida? É quando a gente encontra uma pessoa chamada Jesus. Jesus disse assim: você quer me seguir? Então se você perguntar para mim, pastor Jetro, o senhor é seguidor de igreja? Não, eu sou seguidor de Jesus. Lógico, claro e evidente, eu não tenho nada contra a gente se organizar. Como você tem a sua organização, teu instituto de coaching empresarial Bioflora, você precisa se organizar. Então, lógico, a igreja da graça, a igreja Assembleia, a igreja Batista, nós precisamos nos organizar. Mas escute, nós precisamos tomar uma decisão. E o que muda a nossa vida é quando nós nos encontramos com Jesus. Eu duvido uma pessoa se encontrar com Jesus e a vida dela não mudar. Então vamos seguir, Fernando. Vamos falar dessas 3 dimensões? Tridimensional. Ô Jetro, você poderia explicar pra gente uma coisa? Qual a diferença entre alma e espírito? Muito legal, muito legal. Então vamos lá. Vamos entender isso aqui? Primeiro que a Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim, que nós precisamos preservar para a vida do nosso Senhor Jesus o nosso corpo, alma e espírito. Então, nós chamamos isso na teologia de tricotomia. O ser humano, ele é tricótomo, não é? Nós falamos a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a tricotomia humana. A Bíblia, vamos pensar na criação? A Bíblia diz
que Deus fez o homem do pó da terra, certo? Do pó da terra. E aquele homem do pó da terra, por isso que a Bíblia diz, o pó vai voltar ao pó, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Então Deus fez o homem do pó da terra, ele soprou o Espírito, ruá. No hebraico, Espírito é ruá. O corpo é soma. É por isso que a gente fala de doença psicossomática. Soma é corpo no grego. Deus cria o corpo, o barro. Ele sopra o ruá. E o homem se torna alma. Alma, no hebraico, é nefesh. E no grego, é psique. É daí que vem alma, psique, psicanálise, psicólogo, psiquiatra. É o estudo da alma, que a gente chama de mente. Certo? Então, o pó, o Espírito Deus deu. E o ajuntamento do Espírito com o barro, o homem se torna alma, um ser pensante. Presta atenção. Por que nós somos a imagem e a semelhança de Deus? Vamos usar um exemplo claro. Se você pegar o João de Barro, há 1000 anos atrás, o João de Barro fazia a casinha dele do mesmo jeito. O coelho faz a toca dele do mesmo jeito. Se Jesus não voltar e não acontecer nada, daqui 1000 anos, o João de Barro vai continuar fazendo a casa do mesmo jeito. Por quê? Porque o João de Barro não tem o que eu e você tem. O poder de criação, de transformação. Deus compartilhou comigo e com você o poder de criar, de transformar. Deus nos coloca nessa terra e diz assim, governa, domina. Hoje eu almocei num rancho assim na beira do Rio Paraná, em Panorama, e eu vi, cara, pensa num... Eu olhei tudo aquilo, Deus me disse assim, esse poder de criar, de fazer o belo, eu dei para o homem. Não é lindo isso, cara? Então, infelizmente, muitos têm usado esse poder criativo, transformativo, para fazer o mal. Mas, graças a Deus, muita gente tem feito coisas boas e nós estamos aqui, graças a Deus, por causa disso. Então, vamos pensar. Eu preciso alimentar o meu corpo. Eu preciso alimentar a minha alma. Mas eu também preciso alimentar o meu espírito. Eu estava lendo um texto aqui, não vou ler, só vou dizer para você, Lucas 12, a partir do versículo 19, fala de um homem que enriqueceu muito. E chegou uma hora na vida dele, que ele tinha dinheiro demais, ele tinha poder demais. E Jesus chama esse homem e diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você juntou vai te servir para quê? Então veja bem, me responda uma pergunta. O que você tem construído na sua vida espiritual? Quais são os tesouros que você tem que não são tangíveis, que não são palpáveis? Porque nós temos tesouros que são físicos, que são materiais, então que você toca. Então, o Fernando tem uma boa casa, tudo isso aqui que você construiu são coisas visíveis, tangíveis. Nós temos riquezas que nós chamamos de riquezas materiais. Alguns têm fazenda, uma empresa, um comércio, tem dinheiro, tem um monte de coisas. Nós também temos riquezas que são riquezas intelectuais, que são as coisas que eu amealhei na minha alma, no meu conhecimento, os livros que eu li. Eu tenho relacionamentos que enriquecem a minha alma, a minha esposa, a minha filha, meus amigos, os meus irmãos, a minha família, minha mãe, minhas irmãs, são riquezas emocionais.